O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Na próxima hora, eu, Leandro e a mim, troco palavras, jogo, conversa, faço uma charla com Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo, Bruno Bonsante e você que está ao vivo conosco na live do YouTube do Meio Campo ou no agregador de podcast preferido, onde também pingamos esse arquivo de áudio para conversar com você sobre bola, sobre futebol, sobre notícias de campo, de tática, de mercado e de tudo mais. Tudo que pinta, de novo, a gente traz para a nossa conversa, para a nossa reunião, a gente conversa um pouco desde que a gente tenha luz. Não sei se a casa dos senhores ficou sem luz, a minha ficou 2 dias sem luz, a chuva muito forte, né? Chuva muito forte. E a gente tem uma empresa muito boa, né, muito qualificada como a Enel, prontinha para atender a população. Foi um pouco difícil de acompanhar futebol no sábado, em parte do domingo, a gente queria ver uma coisinha ou outra, não conseguiu. É data FIFA, gosto de data FIFA, embora mingue o leque de opções, de jogos, de coisas para a gente ver, o que nem sempre, né, Bruno Bonsante, é uma má notícia. Às vezes dá para a gente focar um pouquinho melhor e mais. Tudo bem contigo? Tudo bem, é verdade, né? A gente discutiu já várias vezes nesse podcast que às vezes tem futebol demais, né? E eu gosto da data FIFA, só acho que tem jogo demais. E acho que joga contra a data FIFA. Joga contra as seleções. Se a gente tivesse menos jogos de seleções, talvez a gente reclamasse menos que tem tanto jogo de seleção. É verdade. E muito continente com a bola rolando, e não é eliminatória da Copa, né? O que dá uma quebrada também, né? Vai seco no calendário da África, assim, e bumba, não é ainda eliminatória da Copa do Mundo, aí dá uma quebrada. A gente vai falar da Nigéria hoje, inclusive, né, Leandro Stein? O jogo que não aconteceu, provavelmente não vai acontecer dentro de campo, vai para os tribunais. Tudo bem? Tudo bem, vamos falar sim. Assim, as eliminatórias da Copa Africana de Nações estão rolando, né? As primeiras seleções estão se classificando em campo, mas esse caso da Nigéria com a Líbia foi bem tenebroso, né? Eu não sabia, inclusive, que existe uma rivalidade, não é exatamente rivalidade, né? Quando a gente parte para o campo de política de Estado, né, Matias? Não é uma situação, né? Rivalidade é time de futebol, né? Líbia e Nigéria, então tem um problema, é isso? Tudo começou na rodada passada, né? Porque tá se invertendo, né? Os mandos. Então a Nigéria recebeu a Líbia na semana passada. O jogo estava previsto para uma cidade no sul da Nigéria, chamada Uyo, que fica a 700 quilômetros de distância de Lagos, que é a principal cidade do país, né? E a delegação líbia chegou em Lagos e imaginava que teria um transporte para a localidade do jogo, o que não ocorreu. Só que Uyo conta com um aeroporto internacional, né? As autoridades nigerianas imaginavam que os líbios chegariam, né, por esse destino, né? Então, jogadores líbios acabaram esperando bastante no aeroporto de Lagos, que é o principal do país, e acabaram indo, né, por conta própria para o jogo ali no sul da... Foi só para mim? Que travou também. O Matias e o Lobo. O Matias e o Lobo. Bom, sem Matias e sem Lobo por enquanto, vamos falar de seleção brasileira, Bruno Bonsante. A gente conversou na última sexta-feira, o Brasil jogou, dessa vez não ajuda tanto a tabela, porque a gente conversa na segunda, o Brasil joga na terça. Parece que a gente vai ter uma ou outra substituição, o time deve jogar com Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel e Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Igor, Jesus e Savinho. São 64 jogadores já na era Dorival que entraram em campo pela seleção brasileira desde o amistoso contra o Marrocos em 2023. Não sei se tem uma base de comparação boa, se isso significa muito, muitíssimo, ou só muito, ou se está tudo mais ou menos dentro da média. O fato é que, de omissão, o Dorival Júnior não pode ser acusado.
Ele tá tentando, né? A questão é que, assim, chega uma hora que a falta de omissão, ou a proatividade também, pode parecer que ele tá um pouco perdido, né? Eu acho que não chegou aí ainda, porque o trabalho dele é novo, né? Começou recentemente, relativamente, né? Em relação ao calendário de futebol de seleções. Eu também vejo uma certa reação do Dorival ao que a gente discute, ou que a opinião pública discute, né? Não dá para ter certeza que é isso, mas ele chama muitos jogadores que atuam no Brasil, que é um tópico muitas vezes discutido, uma das posições mais criticadas da seleção brasileira é a lateral direita, agora troca o lateral direito, o outro é o meio campo. Lógico que algumas coisas são só coincidências, não é necessariamente uma reação ao que é discutido, mas acho que tem um pouco disso, né? Acho que o número que você citou, ele tem que ser relativizado, porque teve basicamente 3 treinadores, né, nesse período, a seleção brasileira. Teve os jogos com o Ramon, depois teve os jogos com o Fernando Diniz e agora com o Dorival. Então, pode ser menos uma busca por renovação e mais cada treinador tem a sua cabeça e convoca os jogadores que está afim, né? Acho que o Dorival está tentando, sim, encontrar soluções, está convocando muitos jogadores diferentes, muitos deles do futebol brasileiro. Acho que a gente não tem um time ainda, né? E isso há menos de 2 anos da Copa do Mundo é uma preocupação. Não é nada garantido para nenhum dos lados, né? Acho que o Brasil já teve boas campanhas, inclusive títulos com técnicos assumindo em cima da hora, já teve algumas coisas, umas improvisações na Copa passada mesmo, né? A gente falou como o Marrocos tinha um trabalho curto, encontrou o time e foi longe, então acho que não tem muito receita para futebol de seleções, mas não é um bom sinal. Era melhor se o Brasil tivesse um time como tinha com o Tite. Acho que a substituição assim, no meio campo me chama a atenção, a entrada do Gerson, para tentar ter um pouco ali, né, o cara que quebra as linhas, que foge da pressão, que tem uma construção ali um pouco mais para trás, que é um cara que o Brasil sofre muito, né? Acho que a compensação disso é que o Gerson não é um jogador muito intenso pro trabalho defensivo, pro futebol de altíssimo nível, talvez para as eliminatórias contra o Peru funcione, né? Não sei se é uma solução de longo prazo, mas o Dorival buscando, né, um time. Claramente a gente está precisando de um time melhor do que o Brasil apresentou nos últimos jogos. Não foram boas apresentações. A vitória contra o Chile, que a gente chegou a discutir, foi uma vitória, mas foi uma atuação muito fraca. Agora sim, meu abraço para você, Felipe Lobo. Como está? Salve, salve a mim, salve, salve todos. No meu caso, não foi energia que caiu aqui, né? Então, aqui não é a Enel que presta serviço aqui na gloriosa Limeira. Não farei propaganda da empresa, mas não é a Enel. Uma das coisas que o Bonsa estava falando sobre, né, o técnico o Dorival usou o discurso de renovação, né, para justificar. E muita gente falou sobre renovação, que renovação tem seus percalços. Mas eu acho um pouco desculpa esfarrapada. Não porque renovação não tenha percalços, porque tem. Mas ele está usando essa carta agora, né? Ele assumiu em março e levou para a Copa América um time que era praticamente o time da Copa em jogadores, pelo menos. O time titular que perdeu para o Uruguai era basicamente jogadores que estavam na Copa. Então, me parece um pouco forçado dizer que ele está fazendo uma grande renovação. Renovação a gente viu assim, muito, muito mais rápida, de uma maneira muito intensa, na Copa, quando o Mano Menezes assume em 2011, e ele põe ali basicamente um time completamente novo em relação ao que jogou a Copa de 2010, né? Realmente ali teve uma renovação muito drástica. Foi quando entrou o Neymar, o Ganso, o Pato, enfim, teve uma renovação bem grande do time de uma vez, né? De uma forma acelerada. Nesse caso eu não acho que é muito uma questão de renovação, e é difícil, quando alguém aposta tanto tempo no Danilo, ele não pode falar em renovação, né? O que me parece muito mais
É muito mais um técnico perdido que não sabe o que fazer e fica trocando o time toda hora. A gente vê isso em clubes também. Às vezes o técnico tá tão pressionado e tão perdido que ele fica mudando o time até tentar, por tentativa e erro, ver se acha alguma coisa. Muito mais do que por convicção. Porque ele poderia, por exemplo, como a gente já falou, ter escolhido os jogadores que ele acha que vão vingar e apostados nesses jogadores. E não é isso que está acontecendo. Ele está pegando jogadores aí meio ao léu e usando o critério de destaques do Brasileirão, porque isso ajuda na imprensa, né? Porque tem uma aceitação, não só na imprensa, o público brasileiro. Eu já ouvi várias vezes de pessoas que eu gosto e que gostam de futebol, mas que ficam falando, esses caras da Europa não querem saber de nada, tem que trazer os caras do Brasil que estão com fome. Eu acho isso... não tem muito sentido, não acho que é o caso. Mas aí o Endrick dá declarações do tipo que deu, e isso ajuda a reforçar, né, essa sensação. Não acho que esse é o problema, mas aí agora, por exemplo, o Gerson. O Gerson já teve chances na seleção e não foi bem. Não quer dizer que ele não tem que ter de novo. Mas a questão pra mim é a seguinte, o Dorival vai deixar o Gerson jogar e vai adaptar o time ao Gerson? Porque se você vai jogar lá, e se ele não jogar bem, na próxima convocação você chama o Zé Rafael, e na próxima, se não der certo, você chama o Pablo Maia quando voltar, e se não der certo... Entende o problema? O Gerson, eu entendo que se você quiser apostar no Gerson, como o Tite fez, e a gente até criticou, e fazia sentido criticar, quando ele levou o Paulinho, você lembra? Quando ele trouxe o Paulinho de volta, depois de 2014, e a gente falou, o que ele tá fazendo com o Paulinho na seleção? Mas ele falou, eu quero colocar o Paulinho, porque é uma característica que eu quero o Renato Augusto, e apostou nesses caras. Era assim, todo jogo tinha o Paulinho lá, todo jogo tinha o Renato Augusto. A imprensa não gosta, ele não tava nem aí, ele punha o cara e acabou. Até técnicos que fazem, por exemplo, o Dunga fez isso com o Felipe Melo, ele era um nome controverso, o Felipe Melo sempre foi muito bom, mas sempre foi controverso, porque ele sempre foi descontrolado, sempre foi meio bomba relógio. Mas o Dunga falou, é o meu jogador, vai jogar, a ideia que eu tenho é essa. Isso pra mim falta no Dorival. Não tem nenhum desses jogadores, nem o Danilo que eu tava falando, ele vai apostar, porque agora ele já vai mudar também o Danilo. Então, ele não parece ter um time que ele fala, esse é o time que eu quero e vou tentar buscar esse time até tentar dar certo com ele. Ele parece que tá rodando a roleta aí, né? Pra ver que se acha algum milagre. Manda um abraço pro Alexandre Leal, pro Alain Medeiros, Gladson Rafael, Edson Kaiser, Cecília Madeira, Fernando Andrade, o Marcelo Vieira de BH, um abraço pra você, Igor Oliveira, e o Gabriel Mastro Domênico, manda um cafezaço pra gente aqui. Obrigado, companheiro. Espero que esteja tudo bem. Estive com ele no final de semana, falou que ouve o podcast sempre. Ele que é coordenador do futebol feminino lá do Red Bull Bragantino. E esse é o gancho que eu te dou, Matias Pinto. Eu acredito, um time que é sério como o time do Corinthians, o time feminino do Corinthians é sério, né? O time masculino não é, e a categoria de base principalmente não é tratada a sério. Mas o time feminino do Corinthians é um caso de seriedade. Eu chego à conclusão, a gente vê a Gabi Zanotti reclamando do gramado e os estádios vazios, ou tudo apertado, parece um pequeno festival, uma espécie de torneio início. A impressão que dá é que a Libertadores é o pior campeonato que o Corinthians disputa. Porque, sinceramente, nem a Ladies Cup, que seria um torneio de intertemporada, um torneio amistoso, até a Ladies Cup consegue ter mais público, mais estrutura, um regulamento com um pouquinho mais de racionalidade de tempo de descanso. É muito ruim essa Libertadores feminina pro produto, pro projeto, né? No histórico, que ótimo, né? Nós temos aí o Corinthians a 2 jogos de ganhar 5 de 8 competições, se contar o Corinthians Audax, mas a Libertadores, tal qual está colocada hoje, ela é um desserviço. Pois é, né? E assim, a Conmebol, ela obriga, né, que os clubes do masculino que queiram disputar suas competições tenham equipes femininas, o que é uma medida, né, para promoção
da modalidade no continente, mas ela mesma não faz muito esforço para melhorar as competições que ela chancela para as mulheres, né? É o caso da Libertadores, que a gente tem observado o crescimento, né, do futebol feminino no continente, para além do Brasil, né? Você tem aí o caso da Colômbia, né, que tem se colocado, né, como a segunda potência do continente. A Argentina também, recentemente, finalmente, na verdade, né, entrou também num regime mais profissional para as mulheres, né? Você já vê aí, né, o crescimento, por exemplo, do projeto do Boca Juniors, que vai enfrentar justamente o Corinthians na semifinal, ao qual empatou na fase de grupos, mas a Conmebol, mesmo ali no seu quintal, né, porque a competição está sendo realizada na região metropolitana de Assunção, onde está localizada a Confederação Sul-Americana, não faz muito esforço, né? A gente teve 2 sedes neste ano para 4 grupos, ou seja, só na fase de grupos foram 24 partidas, então 12 em cada estádio, né? No estádio Arsênio Érico, que é de propriedade do Clube Nacional de Assunção, ali bem próximo do Defensores del Chaco, também do La Nueva Oja, e um outro estádio em Ipané, na região metropolitana de Assunção. A semifinal agora vai ser jogada no estádio próprio da Conmebol, em Luque, né? As 2 semifinais vão ser disputadas no mesmo campo, e só o terceiro, quarto e a final vão ser disputadas no Defensores del Chaco, porque o Campeonato Paraguaio masculino está rolando enquanto isso, né? Então temos aí, né, o Corinthians como o único clube brasileiro que chegou às semifinais. A Ferroviária nem passou da fase de grupos, né? Foi eliminada no grupo de Santa Fé e do Independente Del Valle, que coincidentemente farão a outra semifinal, né? Então amanhã temos o primeiro jogo, né, entre Corinthians e Boca Juniors, e na quarta-feira Santa Fé contra o time feminino do Independente Del Valle, que recebe o acréscimo de Dragonas, né? Então temos aí 4 clubes de diferentes países, né, chegando à semifinal. O Santos, né, que havia sido rebaixado no Campeonato Brasileiro Feminino, foi eliminado para o Boca Juniors nas penalidades, depois de um empate sem gols. Corinthians passou, né, sem dificuldade sobre o Olímpia, mas a Gabi Zanotti fez essa reclamação em relação ao estado do gramado, que acabou favorecendo a equipe local, né, que acabou se fechando mais, né, mas o Corinthians conseguiu a vitória por 2 gols, e o Independente Del Valle passou pelo Deportivo Cali e o Santa Fé pela Aliança Lima, né? Então teremos aí as semis na terça e na quarta, e final e a disputa pelo terceiro lugar no sábado, dia 19. Perfeito. A impressão que dá é que a Conmebol obriga as equipes a terem times para jogar a Libertadores, porque ela tem a obrigação de fazer a Libertadores. Então eu não vou ser obrigada sozinha a fazer essa competição. Aí nem todos os clubes também levam a sério a obrigação que tem. Então a gente tem essa coisa meio baixo astral, e dentro do baixo astral que ganha o Corinthians, que é um time alto astral no futebol brasileiro, ou, né, a gente tem que comemorar pelo menos isso. Dos semifinalistas a gente tem 4 países, de fato isso é mais legal do que ter 3 brasileiros e um time que é de fora do Brasil e não tem capacidade técnica de competir. Em outros anos já foi assim que aconteceu. Esse ano está mais equilibrado, pode ser uma boa notícia. Não, e só para apontar o que a Conmebol pode estar perdendo, né? É que o recordes de público do futebol feminino foram batidos na Champions League feminina, né? Com o Barcelona jogando no Camp Nou super lotado, né? Não tem nenhum motivo para uma Libertadores bem organizada que o Corinthians não lote Itaquera para fazer um jogo desses, né? Que futebol feminino tenha públicos gigantescos para partidas decisivas da Libertadores, né? Tem uma demanda para isso. É só que você tem que organizar um pouquinho melhor. A rigor, tem que parar com essa palhaçada desse torneio que parece uma Copa Jorge Campos, que é o campeonato que a gente joga organizando aqui, que é, né, jogado num dia só, tal, mas é uma coisa de amigos. A Conmebol já passou da hora de fazer um campeonato de ano inteiro.
ou de 8 meses, né? A gente fala ano inteiro, mas enfim, não dura o ano inteiro exatamente. Um campeonato de 8 meses, que os times joguem em casa. Tem que parar com essa palhaçadinha de campeonato, né? E aí, antes que venham com o argumento, não, mas é que tem que dar lucro. Assim, para dar lucro, um lucro grande, você tem que investir. Não vem do zero. Então, assim, as entidades muitos já compram os direitos da Libertadores sendo essa porcaria. E a gente viu na Libertadores masculina, durante muitos anos, gente recebendo propina, e eu tô falando aqui porque tem provas, a gente já falou disso no nosso site, no FIFA Gate mostraram provas que eles compravam mesmo dirigentes, e dirigentes recebiam propina da Fox, por exemplo, para vender para a Fox, e a Fox era a dona dos direitos, enfim, tinha todo um esquema, não no Brasil, na América inteira, né, inclusive Estados Unidos. E isso atrasou muito a Libertadores. A Libertadores, em vários aspectos, ela melhorou nos últimos anos. Tirando o aspecto da final única, que continua sendo problemática, a gente já falou disso. Mas assim, a Libertadores feminina poderia estar rendendo milhões para a Conmebol. E para os clubes, né, evidentemente, que é o que mais interessa. Não está rendendo por causa disso. Porque a Globo está comprando. O Sport TV transmite esse torneio chinfrim aí. E você acha que o Sport TV não transmitiria se fosse o ano inteiro? É claro que transmitiria, né? Enfim, então tá na hora da Conmebol parar de tratar como brincadeira de criança e tratar como esporte profissional. E assim, tem toda a questão em relação aos clubes que disputam a Libertadores regular, seria até um chamariz, né? Você pensar, o Corinthians, a gente tem um exemplo claro da maneira como atrai torcida e tudo isso, mas imaginar a possibilidade de um Boca Juniors reconquistar a Libertadores sendo uma Libertadores feminina, isso certamente atrairia um público massivo na Argentina também para acompanhar os jogos, ou enfim, do Independiente Santa Fé também, que é um clube tradicional na Colômbia, que tem muita torcida, que tem história continental. Então acaba se perdendo isso também, nessa capacidade de atrair o público e de tornar a competição ainda mais rentável, né? Porque de certa maneira, esse formato atual, ele diminui os custos, até pensando em custos de viagem, embora tenha uma questão de hospedagem, enfim, mas o produto final é muito ruim, né? Se você entregasse uma Libertadores com jogos de ida e volta, estádios lotados, enfim, se imagina de uma Libertadores, seria um produto muito melhor para a Conmebol, mas sabemos que o interesse muitas vezes não é esse, né? Bruno Bonsante, o Campeonato Brasileiro para você é qual liga do mundo? Olha, eu vou dizer que a sexta eu não achei muito equivocada não, viu? Ainda mais nos últimos, então. Depois de... faz o lead pro Caio Belandi. A Opta Analyst fez um levantamento que coloca o Brasileirão em 6º lugar na lista de melhores ligas. A lista tem outras coisas que nos interessam, como, por exemplo, o campeonato, a Major League Soccer, né, o campeonato dos Estados Unidos, que está na frente do campeonato argentino, por exemplo, né? E algumas outras coisas que a gente pode discutir, né? Por exemplo, a Turquia tem o campeonato turco e o campeonato mexicano também, são 2 campeonatos que estão na frente do campeonato argentino, quer dizer, deram uma esculhambada no campeonato argentino, valorizaram bastante o brasileiro. Eu imagino que na frente do Brasil a gente só tem o quê? A Alemanha, não, a Turquia está atrás da Argentina. A Turquia está bem lá embaixo. A MLS que está na frente, entendi. A MLS está na frente. O que tá esculhambado também, né? Seria o top 5 da Europa depois do Brasil, é isso, Bons? Isso, é exatamente isso. Com Premier League, Itália, Alemanha, Espanha e Ligue 1. Os 4 primeiros acho que dá pra gente discutir, mas acho que o que tem de aberração aí, assim, desculpa, não sei se o Messi eleva tanto a média da Major League Soccer, que bota a competição lá em cima, né, mas a Major League Soccer não é, deixa eu ver, 9ª melhor liga do mundo. Tipo, vocês já viram um jogo da Major League Soccer? Tipo, tirando alguns em que ali tem os caras mais grandes, mais famosos e tal, os jogos no geral são bem ruins.
Eu não consigo imaginar que a Major League Soccer é uma liga melhor que a turca ou a holandesa ou mesmo a Argentina, né? É que tem alguns nomes muito fortes ali. E o critério não está muito bem explicado pela Opta. Ela disse que ela ranqueou os clubes, né? E aí meio que pegou e juntou, né, as pontuações dos clubes para chegar à média das ligas. Então talvez tenha sido isso, né? O Messi e o Suárez levaram tanto a média do Inter Miami, ou essas seleções, esses jogadores um pouco mais famosos. Porque a Major League Soccer ali não me parece no lugar errado. E a própria Championship, né? A Championship é a 10ª melhor liga do mundo. Também, se você já viu um jogo da Championship, meu amigo, eu não sei como você consegue combinar, né, essa pontuação com o futebol que realmente acontece na Championship. É uma liga legal, uma liga que eu gosto. Às vezes tem clubes legais mesmo que caem da Premier League, que ainda estão ali com jogadores da Premier League. Algumas boas histórias, às vezes tem alguns treinadores tentando alguma coisa diferente. Teve o Vincent Kompany muito bem lá, o David Wagner, teve alguns bons trabalhos, mas não é a 10ª melhor liga do mundo, pelo amor de Deus, né? Então, uma coisa quando tem essas contas, né, e critérios, e os caras falam, mas não é que eu escolhi, é que eu fiz ali um algoritmo, não sei o quê. E aí você tem que olhar o resultado. Se o resultado for esse, você muda o algoritmo, né? Você não precisa ficar também apegado a isso, refém a isso. Acho que até o 6º lugar tá de boa ali, o Brasileirão em 6º lugar, de boa. Acho que é melhor do que a Portuguesão, o Belga em 8º lugar também. Belga acho que é algo que a gente tem que... pois é. Então, tem algumas coisas um pouco estranhas aí. A Liga Saudita eu nem vejo aqui, né? Também, inclusive. Poxa, né? Que coisa. Só faltava, né? Pois é. Não, mas tem mas eu também não vou tipo... criticar o critério e depois virar e falar, não, mas tá vendo aí? Esse critério é bom pra criticar a Liga Saudita. Mas enfim, também não tá aqui. Tem umas coisas tipo a Liga Dinamarquesa está logo abaixo da Argentina, mas à frente da holandesa. Eu tenho dificuldade de achar que a Liga holandesa é pior do que a Liga dinamarquesa. Que assim, esses Power Ranking, que é... Lobo, não é power acabei ranking. de notar, desculpa, faz 50 anos que os clubes mexicanos ganham dos clubes americanos na Conca Champions, certo? Sim. Desde sempre. Sim. E a Liga MX tá, 6 posições atrás da Tá Major bem League Soccer. abaixo. Assim, tem... Eu até acho que a Championship estar ali na posição que está é muito mais absurdo do que a MLS. E a Liga Belga é pior ainda. Assim, não faz nenhum sentido. Acho que a Liga Turca está claramente subvalorizada. Não que eu ache a Liga Turca o supra-sumo, mas não é para estar na posição de 18ª nessa lista. Se eu estou olhando certo aqui. Tá atrás de 2 segundas divisões, né? Assim, aí não dá, né? Assim, a segunda divisão inglesa não é melhor que nenhuma dessas que estão aí. Talvez que a Suíça. Passada com a Série B da Itália. Talvez melhor que a Suíça. E olhe lá. Não é assim também. Mas, assim, é que eu sei, por mais que esses critérios sejam sempre questionáveis, acho que de modo geral, assim, como a gente falou, as 5 primeiras me parece ok, assim. Tem gente que fala que a Liga Francesa, né, não é grandes coisas e tal. A gente já falou aqui, acho que o Stein já falou, a gente já falou algumas vezes. É meio preconceito falar, né, que a Liga Francesa é uma porcaria, porque ela nunca foi. A França é o maior revelador de talentos da Europa. Muito, muito na frente de qualquer outro. Muito à frente em relação a jogadores do que a Espanha, por exemplo, que é notadamente, nos últimos 20 anos, uma liga que revela bons jogadores. Mas a francesa revela muito mais, em excelente nível. É a liga que mais fornece jogadores para as outras. Fica atrás só de Brasil e Argentina. Quando se faz aquelas listas de países exportadores de jogadores para as principais ligas, não estou falando do mundo inteiro, tá? Estou falando da Europa, estou falando das principais ligas. A França, a Argentina e o Brasil são os maiores fornecedores das ligas mais importantes do mundo. Então, isso tem que ser levado em conta. E se vale para a França, vale para o Brasil também. Não é possível que o Brasil exporte 800 bilhões de jogadores e a liga aqui seja totalmente ruim. Eu acho que, por exemplo, a da Argentina está muito subvalorizada nessa lista,
Acho que menos pela qualidade dos jogadores e dos clubes, porque são histórias muito boas, muito mais pela desorganização, algo que o Brasil passou durante muito tempo, né? Inclusive em momentos que a gente tinha, aqui no Brasil, times tão fortes quanto os da Europa, até os anos 90, mais ou menos, meados ali dos anos 90, a gente perdia muito em organização, né? Mas em qualidade de time, tinha muito time aqui que batia de frente e a gente via isso no Mundial. Eu acho que o que pega para a Argentina hoje é menos a qualidade do jogo, para quem assiste o Campeonato Argentino, que passa na TV aqui, você consegue ver que não é a qualidade exatamente do jogo. Tem jogos ruins e jogos bons, e o Brasileirão tá cheio de jogo ruim também, não é essa a questão. A Premier League tem jogo ruim, então não é exatamente... Não tem liga que não tem jogo ruim. Mas eu acho que a organização do argentinão pesa muito, porque hoje é uma zona, e isso prejudica os clubes até financeiramente, né? Porque hoje era para a Argentina ser uma potência muito similar ao Brasil, em termos de continente, né? Aí, claro, tem uma questão política do país e tudo, né? Tem todos esses problemas. Mas acho que tem umas questões que vão além da qualidade da liga ali. A MLS tem um fator Messi que certamente faz com que essa liga esteja mais forte. A liga mexicana tem caído muito e hoje em dia até tem os embates com a MLS são muito equilibrados, né? Quase nunca é um atropelo, pelo menos dos times que são bons, né? Que são os que chegam ali. Eles são muito mais equilibrados, mas justamente por serem equilibrados, um não pode estar tão acima do outro, né? Então acho que tem questões aí, mas acho interessante a gente olhar para parar também de só viralatismo. Nosso campeonato tem muitos problemas, muitos, e a organização aqui também não é o melhor das coisas. É que a Argentina tá tão ruim que a nossa organização parece a Premier League, e não é isso, né? Mas tem questões aí interessantes que eu acho que vale um olhar, que tem muito do... o fato da Inglaterra ter a segunda divisão na lista mostra que tem uma sobrevalorização de tudo que é inglês, né? Que não é possível mesmo a segunda divisão italiana. Sinceramente, não sei se alguém aqui já viu o campeonato italiano da Série B, mas é horroroso. Assim, é horroroso mesmo. Então não tem nem sentido estar no top 20 de ligas do mundo a segunda divisão italiana, né? Mas, enfim, tem que ajustar o critério, mas tem coisas interessantes aí também. Leandro Stein, meu bruxo, eu queria conversar com você. A gente falou em outro episódio aqui sobre o caso de Diarra, que talvez forçasse a FIFA a tomar decisões que ela não gostaria, e isso significaria uma mudança completa na maneira do futebol tratar o mercado. É o que aconteceu, né? A FIFA parece que mostrou para o público, sinalizou publicamente que perdeu o embate, né? Perdeu o embate na leitura jurídica, na interpretação jurídica, o que o Lassana Diarra conseguiu na justiça dobrou a FIFA, só que isso vai ter desdobramentos que a gente ainda vai experimentar, que a gente ainda não sabe totalmente no que vai dar. Eu queria te ouvir sobre isso, porque vai mudar, muda mercado, mas muda também calendário, muda, enfim, acho que muda toda a areia debaixo do mar ali, que a gente pisa, não está enxergando direito, mas sabe que está lá. Acho que a mudança mais importante é as pessoas perceberem uma brecha jurídica que a FIFA deu para se questionar de uma maneira geral o funcionamento da FIFA, né? Porque um ponto que eu venho vendo recorrentemente ser discutido é o fato da FIFA ser a entidade reguladora do futebol, né, das competições, enfim, e ser a promotora dos campeonatos que tem interesses comerciais. Então, esse é um ponto, né, que foi levantado um pouco no caso Lassana Diarra, a questão do interesse dúbio da FIFA, né, da posição dupla entre regulamentar as transferências e entre promover o interesse dos jogadores, que, enfim, seria uma das atribuições da FIFA também, ter esse papel de defesa em relação aos membros da entidade. E agora surge também essa discussão sobre o papel da FIFA em relação a regular o seu ambiente, mas também se beneficiar financeiramente disso, né? Hoje, assim, foram várias entrevistas importantes em vários sentidos. Da FIFA em si,
veio uma entrevista importante do Emílio Garcia Silveiro, que é o chefe do departamento legal da FIFA, falando um pouco sobre a posição no caso Lassana Diarra, o que a FIFA vai agir, como a FIFA vai agir. E ele ainda, assim, na entrevista que ele deu oficial para a própria FIFA, ele posiciona a entidade como numa posição segura em relação ao que a organização do mercado de transferências, diz que a base está fundamentada, que a decisão da Corte Europeia ratifica a posição da FIFA, mas deixa claro que tem pontos em aberto que precisam ser discutidos, e aí ele tenta diminuir esse ponto, especialmente em relação a essa quebra de contrato, né, como aconteceu no caso Lassana Diarra, convidando agentes do futebol a conversarem com a FIFA para que isso, enfim, seja acertado, regulamentado de uma maneira que, enfim, atenda a decisão da Corte Europeia. E aí diz que a própria estrutura da FIFA, ela se regimenta conforme conversas com as entidades da União Europeia desde 2001, mas, enfim, é bastante vago, né, em relação àquilo que realmente pode balançar. E uma repercussão que vem disso, né, hoje a FIFPro Europa e a Associação das Ligas Europeias, as duas entidades, elas emitiram um comunicado questionando a posição da FIFA em relação ao calendário de competições. Não é necessariamente uma discussão sobre o caso Lassana Diarra, não é, mas tem muito a ver, tem a ver exatamente nisso que eu estava pontuando sobre a questão da FIFA legislar, em teoria, na organização do futebol, mas também legislar a favor do bem comum, né? E, assim, o posicionamento da FIFPro com as ligas europeias, ele é bastante fundamentado exatamente nisso. Nesse ponto em que a FIFA, promovendo o Mundial de Clubes sem ter uma consulta de fato aos clubes, ela gera um conflito de interesses ali que prejudica não apenas os jogadores que são representados pela FIFPro, né, que essa entidade é uma organização de jogadores profissionais, assim como afeta os interesses das ligas europeias em relação a desgaste, em relação à maneira como, enfim, o calendário dos clubes, o calendário nacional dos clubes não é alterado, mas o aumento de jogos de seleção, de competições internacionais, tudo isso afeta a estrutura das ligas e nesse ponto que eles estão se defendendo. E aí tem uma discussão que a FIFA, ela decide tudo unilateralmente, sem necessariamente abrir uma discussão com os clubes sobre a pertinência desse Mundial de Clubes e sobre até períodos de descanso, período de recuperação, período de treinamento, que são bases do futebol, né, que são necessários para manter um bom ambiente do futebol. Quanto à FIFA, em relação a isso, a UEFA, em relação a isso, seria mais aberta aos clubes, então por isso que essa ação de FIFPro Europa e das ligas europeias, ela não é necessariamente contra a UEFA, mas contra a FIFA, pensando especialmente no Mundial de Clubes de 2025, com esse aumento de datas e com essa diminuição de respiro para os jogadores, né? E aí você tem vários posicionamentos, inclusive uma entrevista longa do presidente da FIFPro falando que a FIFA, enfim, não ouve a entidade, e aí coloca bem claro essa questão de conflito de interesses da FIFA, mas, assim, declaração de vários chefes de ligas, vários representantes de entidades de jogadores ao redor da Europa, que é uma reunião de vozes bastante poderosa, pensando nesse contexto europeu e nesse contexto em que a FIFA está nas cordas. E aí tem, acho que, um outro posicionamento, só para concluir, que surge no oportunismo, que é da Superliga Europeia, que sim, continua viva, né? Não morreu apesar de toda a contraposição contra seu surgimento há 3, 4 anos atrás, mas o CEO da Superliga Europeia, o Bernd Reichert, ele volta à cena, né? Ele deu uma entrevista hoje a Kicker falando que a decisão da Corte Europeia sobre o Lassana Diarra, citando a Superliga em relação, enfim, ao que a Corte Europeia colocou como um abuso de poder da FIFA, né? Uma maneira de
de legislar acima de seus próprios poderes, ele coloca como uma possibilidade ainda aberta da Superliga voltar a partir dessa base legal também, a partir de elementos legais que a decisão da Corte Europeia sobre o Lassana Diarra deu em relação ao monopólio, né, o monopólio da FIFA em relação à questão. Enfim, acho que é um ponto de pressão de todos os lados. A FIFA, claramente, ela sofreu uma derrota, né, ainda que ela tente se colocar de uma maneira soberana sobre as regras de transferências, tem uma derrota clara da FIFA em relação a isso, embora a gente não saiba exatamente a extensão disso. E aí, de todos os lados, surgem vozes, né? Claramente existe uma união forte entre jogadores e ligas europeias em prol de um calendário mais racional, mas ainda visando os próprios interesses. E tem a Superliga ainda viva e vendo um cenário oportunista, né? Até esse CEO da Superliga, ele critica a mudança na Champions League, falando que nessas primeiras rodadas não viu nada de muito atrativo. Enfim, existe jurisprudência também para a Superliga tentar entrar, e aí você tem um cenário todo de pressão e a FIFA tentando equilibrar os pratos sem perder sua boquinha e tentando sustentar esse Mundial de Clubes que foi questionado desde o início, né? Desde sua criação, sobre a real capacidade dessa competição de mobilizar não só jogadores, mas também patrocinadores, enfim, que era o que a FIFA bancava, né? Era basicamente o patrocínio que atraía a FIFA para essa questão, ela ainda tendo que bancar essa competição no meio de toda essa troca de fogo atual. E na Assembleia, né, da Associação dos Clubes Europeus, o presidente da UEFA, né, o Alexander Seferin, reconheceu, né, que o calendário chegou ao seu limite, mas ao mesmo tempo disse que quem mais se queixa em relação a isso são os jogadores da elite, né, enquanto que a base, né, dos jogadores europeus, né, a grande maioria dos atletas joga de menos, né, então é uma situação que lembra muito o que se passa no Brasil. Mas eles não estão aumentando o calendário para os jogadores de base, eles estão aumentando o calendário do Mundial de Clubes, da Liga, da seleção, da Champions League, né, não é o terceira divisão da Letônia que está aumentando, é a elite da elite, né? Então, assim, a discussão tá no mesmo patamar, né? A FIFA Pro, inclusive, não só, eles entraram no processo, né? Alegando abuso da FIFA, dizendo, e acho que é onde tem uma boa conexão com a Superliga, porque o argumento é mais ou menos o mesmo, né? De que quebra regras antitrust, regras de competição da União Europeia, né? Que é um argumento que costuma funcionar, né? Porque, na maioria das vezes, realmente quebram, né? Então, isso realmente acontece. Eles costumam dar ganho de causa para quem reclama que o UEFA ou FIFA quebram essas leis. Duas coisas que eu achei interessante acompanhando essa notícia do processo é que uma delas é que o tanto de que os clubes estão se importando com esse Mundial de Clubes da FIFA é que um dos argumentos que foi dado, uma das reportagens que eu dei, é que pode atrasar turnês de pré-temporada, que servem para aumentar a base global de fãs e tudo mais. Então, assim, entre o Mundial de Clubes e 3 jogos em Singapura, por enquanto os clubes ainda estão 3 jogos amistosos em Singapura. E acho que uma das coisas que tem a ver com isso é que a FIFA simplesmente não mostrou o dinheiro ainda, né? Assim, não tem o dinheiro. Assim, da onde está vindo? Ela pode prometer fundos imundos, mas ela não vendeu ainda direito de transmissão, ela ainda não conseguiu fechar grandes contratos, então quando esse dinheiro aparecer, se ele aparecer de fato e se ele for relevante, eu tenho certeza que vai ter uma mudança um pouco brusca de tom dos clubes, se o dinheiro for relevante, né? E é o mesmo motivo pelo qual tanto a FIFA Pro, principalmente as ligas europeias, né? As 5 grandes ligas são coautoras desse processo. Elas entraram só com a FIFA, né? Não em relação à UEFA, que também ampliou não só Champions League como Liga das Nações. E o argumento é que é porque a UEFA tem uma relação melhor com os clubes, lógico, né? Enfim, tá mais próximo, e que há um diálogo ali. E também é porque o dinheiro, quando a Champions League aumenta, e se der mais dinheiro à Champions League, o dinheiro vai direto pro clube, né? Quando você talvez tenha isso no Mundial de Clubes, mas não na Copa do Mundo, mas não nos jogos de seleções. Então também tem que, isso também tem uma certa importância, é um fator nisso, né? Mas
assim, eu gosto de ver, né, a movimentação dos clubes, das ligas, dos jogadores e tal. Adoraria ver uma greve. Acho que a gente tá chegando realmente num ponto de ruptura em relação ao calendário, né? É bizarro que o calendário 5, 6 anos atrás já estava grande, tanto que quando rola a pandemia, basicamente o que a gente descobriu é se tirar um mês do ano, não dá para fazer jogo de futebol mais, não dá para cumprir esse calendário mais, né? A margem de erro é muito pequena. Acho que tá chegando nesse ponto de ruptura, porque realmente, assim, as entidades parecem simplesmente querer ampliar jogo o tempo inteiro sem se preocupar com o bem-estar dos jogadores. E acho importante, de novo, ressaltar algumas coisas que talvez já pudessem estar acontecendo no Brasil também, mas que não acontecem porque aqui a gente tem muito pouca organização trabalhista, né? E eu nem tô falando só de sindicato, tá? Porque tem gente que tem aversão a sindicato. Nos Estados Unidos existe um negócio chamado Associação de Jogadores Profissionais. Toda liga tem. E acho que a gente falou sobre a aproximação do modelo americano, como os americanos tratam o futebol, né? Tratam os esportes em geral, e como a FIFA trata, e como não vai chegar no modelo americano, porque o futebol é muito diferente, mas que algumas coisas talvez tenham que ser adotadas, e uma delas é ter uma associação de jogadores, de verdade. Talvez seja a própria FIFPro, pelo menos na Europa a FIFPro exerce esse papel, né? Ela não é tão presente aqui na América do Sul, até porque os jogadores brasileiros já disseram que não a reconhecem como autoridade para negociar em prol deles, então... Mas também não tem nenhuma associação aqui. Mas eu acho que a gente vai ter que chegar num momento que as discussões sobre calendário não podem mais ser feitas só entre FIFA, confederações continentais, né, UEFA, Conmebol e tal, e clubes. Precisa ter a participação dos jogadores. E uma participação que não é simbólica, uma participação efetiva. E eu digo, esse é um ponto que tem que ser copiado do esporte americano, porque entre todas as bizarrices que o esporte americano tem, uma das coisas que é boa e que deveria ser usada em outros lugares é isso. Se não tiver acordo com os jogadores lá, é lockout e não tem campeonato, ponto. Não tem choro, não tem vela, não tem campeonato. E esse é um ponto que talvez a gente precise chegar. Precisa ser uma união tripartidária, digamos. Clubes, associações, que aqui eu estou chamando de FIFA, UEFA, Conmebol, AFC, enfim, todas as confederações e os jogadores. E todas essas partes têm que ter poder de veto, de falar, não, aqui não dá. Porque se não tiver um consenso disso... vai ser, cada vez as federações vão puxar mais para elas, que é o que está acontecendo. A FIFA aumenta o calendário sem consultar ninguém, a UEFA aumenta o calendário sem consultar ninguém, e no caso da UEFA ela consulta os clubes, e os clubes falam, beleza, eu vou ganhar mais, e dane-se os jogadores. Então, assim, tem que ter uma consulta. Eu vi uma vez um questionamento, acho que foi no Blue Sky, um tempo atrás que a gente falou disso no podcast, alguém veio falar, mas os jogadores aceitam ganhar menos? Porque tem mais jogos, tem mais dinheiro. E não é bem assim, né? Porque no longo prazo... Isso não é necessariamente verdade, né? Isso não é verdade nunca, mas assim... nunca talvez é um exagero, mas não é uma associação lógica. Ter mais jogo é mais dinheiro. Porque no Brasil tem muito jogo. E tá diminuindo o valor do campeonato. A gente tá vendo agora, né? Os clubes achavam que o Brasileirão valia mais de 3 bilhões. O que a gente tá vendo não é isso. Não é o aumento incessante do valor. Muito pelo contrário, os clubes estão sofrendo para chegar nesse valor. Porque com o aumento de número de jogos, cai a qualidade dos jogos. E isso tem consequências no longo prazo. Então precisa ser mais pensado. E talvez a FIFA seja a primeira a precisar rever o próprio calendário, porque talvez ela seja a primeira a sofrer uma greve, né? Então, os clubes podem até não se furtar de ir ao Mundial de Clubes, mas talvez os jogadores briguem por isso. Então eu espero que, como sempre, tenha organização de classe. Os jogadores precisam se unir como classe, porque senão os clubes e as federações vão passar por cima. Eu quero mandar um abraço para quem está aqui com a gente ao vivo, o Ramon Flores, por exemplo, mano, boa tarde, o Edson Kaiser. Esse Mundial não faz nenhum sentido e é arriscado dos times daqui gastarem o que não tem,
para disputar com europeus, e sem contar, viu, Edson, que vai dar uma zona, vai voltar para o Campeonato Brasileiro com 5, 6 rodadas a menos, vai jogar tipo segunda, quinta e domingo por 2 semanas seguidas, sei lá. O Gladson continua curtindo a vida na Itália, foi ver um jogo da terceira divisão italiana, deve ter sido bom, viu, Gladson? Mas quando você voltar, você vai ver como o Canóbio é bom, né? Depois de ver um jogo do Virtus Verona, o Canóbio vira o Forlan. Tatiana Braga, que está diretamente de Toronto nos ouvindo, e fala: assistir jogo da MSL aqui é só para matar a saudade de futebol mesmo, porque qualidade nem o Campeonato Mineiro compete. Pegou durinho. Um abraço para você, Tatiana, do Campeonato Mineiro, que tem o simpático Itabirito, o que já o torna mais legal do que a Major League Soccer e o seu Alabama Shakes, Seattle Sounders e outras franquias mais. Estamos conversados, senhores? Quero mandar meu abraço para você, Leandro Stein. Sexta-feira a gente se vê. Tchau, até sexta. E só para dar um destaque, né? Hoje a gente não focou muito em rodada dos jogos, enfim, do que aconteceu, mas um destaque para o jogo da Alemanha contra a Holanda, né? Não pela vitória da Alemanha, mas até pela homenagem que aconteceu aos aposentados da seleção, né? O jogo em Munique, e aí rolaram homenagens a Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos e o Kai Gundogan, assim, um período de passagem da seleção da Alemanha, né, considerando a importância desses caras, o peso deles, sobretudo no ciclo do título da Copa do Mundo de 2014. Tá rolando essa passagem de bastão, o Nagelsmann tá conseguindo até tirar de letra, né, considerando que, de certa maneira, o que aconteceu na Euro 2020 fica de legado, mas foi um dia de emoção, assim, para ter uma despedida de 4 jogadores tão importantes para a história da seleção da Alemanha. Então, valeu, gente, até sexta. Beijo, Bonsa. Um beijo, até sexta-feira. Beijo, Mati. Beijo, até sexta. E um beijo, Lobo. Tchau, tchau. Um beijo. Até sexta-feira estaremos de volta às 14 horas de sexta-feira. Então, não faltem. E apoiem quem puder, né, Yamin? Sempre é bom falar. Apoiem a Central 3, apoiem o meio-campo. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer, mas a gente precisa do apoio de vocês para manter esse podcast no ar, também para poder fazer mais coisas. Então, seja membro aqui no YouTube, sendo membro você já está apoiando, e apoie a Central 3 no apoia.se/Central3, você também está apoiando. E tem ainda o apoio de outros individuais, como o meu time de botão, que teve episódio novo, né, Yamin, do Kaká na semana passada, né? Exatamente. A comunicação independente precisa sempre desse tipo de lembrança, de apoio, de moral. E na sexta-feira a gente está de volta com mais um episódio. Obrigado demais pela companhia. Tchau, tchau.